com o programa Conhecer, por mais uma semana aqui, nosso segundo programa de 2026, e a gente só faz agradecer. A gente só tem que agradecer a espiritualidade, ao nosso bom Deus, ao nosso irmão Jesus Cristo, por estarmos aqui presentes nesse ano de 2026, que, se Deus quiser, o programa Conhecer completa os seus 12 anos de existência. E a gente agradece essa permanência, esse espaço fantástico aqui na 93 FM, a Rádio do Coração, a Cláudia Araújo Pena, o nosso grande irmão, ao lado da nossa grande amiga Birinha. Então, um grande abraço a todo o movimento espírita. Conselho Regional Espírita 4, as casas espíritas adesas a esse conselho. Agradecer também a todos os nossos irmãos que também não são espíritas, mas que gostam da doutrina espírita, acompanham, tem pessoas aqui que nos acompanham desde o primeiro programa, pessoas que estão sempre falando, agradecendo, e nós que agradecemos por vocês estarem sempre aí conosco, ouvindo, observando, discutindo, colaborando com as temáticas. E é isso que engrandece o nosso espaço, o nosso programa Conhecer. E gostaria de citar aqui, homenageando a todos os ouvintes, através do rádio da 93 FM, a nossa amiga e irmã Jonélia, lá na Fazenda Espuma, bem como o nosso amigo Luiz Fernando. Eu cito essas duas pessoas e coloco nesse grupo também a pessoa Oliveira Galvão, nosso amigo Oliveira Galvão, que está sempre também nos escutando e contribuindo. Fábio Santos Lins, de Hamburgo também, sempre aqui presente conosco. A gente só tem a agradecer. E já que a gente fala em agradecer, a gente também agora agradece aos nossos colaboradores. Aqui a gente inicia agradecendo a Rencan Corretora de Seguros. Se você está querendo fazer seguro do seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida e seguro empresarial, você pode contar com a Rencan Corretora através dos nossos amigos Sérgio Vinícius e Adalberto Neto. Agradecemos também a nossa grande amiga, a deputada Ludmila Ficina, que está sempre ao lado das causas do bem. Com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Portanto, espiritualidade, conhecimento, programa Conhecer. Ludmila Ficina é uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Temos também a grata satisfação de contarmos com a colaboração da Clínica Rebeca Rabelo, porque a sua beleza sempre será valorizada nesse espaço. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando sua beleza. Agradecemos também o nosso amigo e irmão Radiovaldo Costa. Está sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade e está junto com o programa Conhecer. Obrigado, Radiovaldo Costa. Agora, se você quer encontrar materiais de construção em Alagoinhas, Bahia, o Cimentão poderá lhe auxiliar. Cimentão que fica na rua Doutor João Dantas, Santa Terezinha, aqui em Alagoinhas, Bahia. Um muitíssimo obrigado aos nossos amigos e irmãos Alain e Sandra. E fechando aqui os nossos colaboradores, a nossa grande apoiadora Darcy Santana, que acredita na proposta espírita. Gostaríamos de destacar também que temos um amigo colaborador do programa, mas que ele solicita que não seja identificado. Vou até passar aqui para minha amiga Rosiane Massariol, já dando as boas-vindas, numa alegria imensa por ela estar de volta aqui, e agora, no ano de 2026, com esse corte elegantíssimo, ela vai se ver aí, você vai ver a qualidade dessa transmissão como está, minha amiga.
Seja muito bem-vinda. Boa noite, Rosiane Massariol. Boa noite, querido amigo Salles, querido amigo Evanildo, queridos amigos do programa Conhecer. Esse programa que é uma delícia de estar aqui, tendo a oportunidade de fazer de forma presente cada sábado que a gente pode vir. E eu andei afastada, fiquei até muito preocupada em ser desligada e demitida do programa, mas por misericórdia e paciência, o meu chefe não me liberou, né? É uma alegria poder estar aqui. A gente sai daqui de forma renovada, porque tem lugares que você vai e você sente que a vitalidade é sugada. E tem outros que a gente vai que a vitalidade é revigorada. Então, aqui no estúdio da 93 FM, no programa Conhecer, eu sinto esse movimento que faz com que a gente saia com maior vigor. E é importante eu chamar a atenção para isso, porque cada um pode perceber, até no abraço que dá, se alguém suga ou se favorece com a troca saudável, para que não que a gente deixe de estar nos lugares ou junto às pessoas, mas que a gente possa compensar aquela ausência ou aquela desvitalização com algo, ou se brindar, né, de forma energética em pensamento. Então eu quero agradecer a Cacau Pena. A Birinha fez aniversário dia 5, que Deus te proteja, querida amiga, que te abençoe nesse novo ciclo. Eu quero agradecer também ao um novo amigo patrocinador do programa, que de forma amorosa está decidido a nos apoiar nesse projeto de divulgação da proposta espírita. O espiritismo é uma proposta de autoeducação, de forma de um crescimento evolutivo consciente, onde cada um é que estabelece o ritmo que quer melhorar o seu aspecto moral e o seu aspecto intelectual. Mas eu peço a Deus que abençoe todos aqueles que nos ajudam, que uns vão ajudar de forma financeira, outros vão ajudar de forma dando conselhos, dando ideias, ou reclamando daquilo que a gente não esteja fazendo. Outros vibrando, outros acompanhando, outros torcendo. Então, tem muitas formas de colaborar com a divulgação da proposta espírita. Vamos agora ouvir Evanildo com as boas-vindas do ano de 2026. Boa noite a todos. Espero que esses 350 dias que restam esse ano, que a programação de 2026 já seja colocada em prática, né? Com a gratidão da diretoria dessa rádio, que essa doutrina possa ser divulgada cada vez mais e que não fique só nos livros, que não fique só nas palestras, que não fique só no programa, que possamos colocar em prática o que ouvimos, o que lemos aqui em nosso cotidiano. Ok, Ronildo, ok. E aqui, você viu, Rose, quando eu falei a você viu a qualidade que estava aí? Vi, a qualidade show, né? Show, eu gostei desse filtro aqui do Instagram. O Instagram, cada vez mais, cada dia mais, ele vai trazendo facilidades, né? Com essa questão da IA também. Aliás, a inteligência artificial, ela tem que estar em parceria com a inteligência natural, né? Ou seja, você tem que utilizar a inteligência artificial para a causa do bem, para a melhoria do seu cotidiano, né? Sim, né? Usar todos os recursos que o planeta nos permite para o nosso crescimento. Com certeza. E a gente vê, né, Rose, que muitas pessoas ainda sem esse conhecimento da lei de causa e efeito,
eu estava assistindo a uma reportagem onde algumas pessoas desinformadas nessa lei natural de causa e efeito, da imortalidade e, sobretudo, da reencarnação, elas pegam o rosto, a face da pessoa e colocam em corpos erotizados para poder ganhar likes, para poder vender a imagem das pessoas. E aí você expõe as pessoas. Eu vi a reportagem mesmo de uma jovem que teve essa montagem feita por inteligência artificial aos prantos, né? E agora, o que é que eu vou fazer em minha vida? As pessoas achando que era eu mesmo, porque a coisa é tão bem feita, né? Que você está num patamar que você não consegue distinguir o que é inteligência artificial do que é uma imagem natural. Então, mas às vezes você não tem como distinguir, mas tem um olho que tudo vê, que sabe o que é e o que não é, e sabe as intenções de cada um de nós. E a gente fala de intenção do ponto de vista da lei de causa e efeito, trazendo essa lei de responsabilização. A gente é livre para atuar, mas é responsável por essa liberdade de ação, de escolha, de caminho. Sim, e eu queria já que você começasse, Rose, pontuando sobre essa questão de causa e efeito, e as pessoas, né, desinformadas tomam essas atitudes. E você falava aí de você usar todos os recursos em prol do bem, para facilitar a evolução do espírito, que tudo que está aí é para a evolução do espírito, não é isso mesmo? Tudo que está aí está para a evolução do espírito. Quando Jesus nos traz a passagem ensinando que, na simbologia de deixar crescer o joio junto com o trigo, que não deveria se arrancar o joio, porque ele é tão semelhante ao grão do trigo, que se arrancar logo no início, corre o risco de ir junto com o joio o trigo também. Porém, que quando crescesse, os frutos, o grão, assim que ele cresce, ele fica diferente. E aí fica mais fácil de identificar o que é trigo e o que é joio. Assim também, cada um de nós, ele vai dando fruto. Os frutos do bem são diferentes do fruto daquilo que não é bem. Chegamos num período muito delicado da história do planeta, porque estamos em turbulência. Essa turbulência não começou em 2026, ela esquenta mais em 2026. Nós vamos sentir mais a flor da pele esses movimentos que nos inquietam a alma, que nos aflige. Porém, é preciso ter o equilíbrio, e esse equilíbrio não se dá no momento de uma calamidade. É preciso treiná-lo antes. Então, o entendimento do que seja a causa e o efeito de tudo, ele é preciso ter, principalmente quando estamos com capacidade para refletir, para raciocinar. É claro que tudo tem uma causa e tudo tem uma consequência. Isso são leis naturais. E a pessoa que fica atenta, ele vai aprendendo. Esse caso aí que Salles traz, da moça que foi exposta de forma cruel, no ato de ignorância, no ato de maldade. Ignorância e maldade são palavras diferentes, mas eu vejo uma atitude dessa, ignorância das leis divinas, e maldade por a pessoa ainda estar usando o intelecto para prejudicar outro. Isso também é uma ignorância. Porque o bem que eu posso fazer, se eu não faço, já é o mal. E essa pessoa, além de não fazer o bem, ela já praticou o mal de forma intencional. Ela planejou fazer o mal. A outra pessoa, que é a vítima, ela está aí numa situação delicada,
Porém, se ela puder ter o centro do equilíbrio dela, né, se ela estiver lembrando que tudo passa, e ela conseguir se manter estável no emocional, porque dentro dela ela sabe que não foi ela que fez aquilo. E aí é preciso ter muito treinamento anterior do emocional e do espiritual para que ela possa passar por essa turbulência individual, no meio da turbulência coletiva, de forma a não se desestabilizar demais. E é claro que esse movimento conduz a ela a necessidade de entender sobre o perdão. Tá com... Não. Esqueci. Nós vamos ter aflições no planeta Terra. Quando a gente reencarna no planeta denso, como o planeta Terra, nós vamos encontrar esse joio e trigo misturado. Nós temos o joio e o trigo dentro da gente. Nós temos um lado nosso tendencioso a ser Gandhi e um lado nosso é tendencioso a ser Hitler, numa expressão muito simbólica aqui que eu trago. Então, nós temos em potencial a capacidade de nos tornarmos um Gandhi, mas dado os nossos hábitos seculares de outras eras, dado a camada grosseira e enorme de orgulho e de egoísmo, pelas quais a gente nasce, reencarna com a proposta de rompermos as barreiras desse orgulho e desse egoísmo. Essa parte é que nos leva à tendência também de nos tornarmos um Hitler. Às vezes a gente não percebe. Então, quando alguém fala, quando um de nós falamos de alguém que é corrupto, se formos observar, nós também vamos ter a corrupção de uma forma pequena, média ou grande. Então, eu não tenho moral para falar de alguém corrupto se eu não estiver avaliando aonde eu posso estar com corrupção. Porque, por exemplo, se eu vou dar um remédio para uma criança e eu tento negociar aquele medicamento, prometendo que eu vou dar uma bala, um doce depois, eu estou corrompendo a criança. Se eu faço uma oração e peço algo a Deus e faço uma promessa de vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou também tentando corromper Deus. Ou seja, eu estou tentando aqui trazer a reflexão que mesmo em pequena monta ou em grande monta, é tudo ligado. Então, o roubo, se eu roubo R$1.000, eu trabalhava em um banco, se um funcionário desviasse R$1.000 ou se desviasse R$500.000, era desvio. A consequência é a mesma, né? Porque fugiu do normativo, então é considerado algo inaceitável perante as normas bancárias, independente do que seja a quantia. Assim, é legal pegar esse exemplo, não sei se você concorda, Salles, e você, Evanildo, que se eu roubo 1.000 ou roubo 500.000, a intenção é a mesma. Se eu engano uma pessoa, se eu engano 10, a intenção é a mesma. Todo mar, Rose, é feito de gotas. Todo mar é feito de gotas, né? Não é verdade? Assim, a consequência, ela vai ser proporcional à causa. Mas chegamos no movimento mundial, onde o evangelho vai ser, o despertar, ele está sendo um convite cada vez mais intenso. Nós vamos sentir o aperto em cada um de nós para esse acordar, para o que é o Evangelho de Jesus. É isso. Perfeito, Rose.
Eu ia trazer aqui, até como forma de complemento da sua fala, na verdade foi uma provocação para poder a gente entrar na nossa temática hoje sobre a reencarnação e sobre a imortalidade, né? Sobre o porvir. Mas, e é bom isso no início do ano, porque na reencarnação a gente começa novamente uma nova existência. Temos uma vida com várias existências. Pronto, então eu vou aproveitar, eu vou passar para você, eu vou lhe entregar, você tem uma azul, então pega essa caneta sua aí. Eu pego a caneta azul. E eu vou passar aqui, Rose. A gente fala aqui há 12 anos sobre reencarnação. Inclusive, um dos primeiros princípios que a gente falou na abertura do programa foi a reencarnação. Mas você está com a caneta na mão e você está falando agora para leigos. Tem uma pessoa que está chegando aqui que nunca ouviu falar sobre a reencarnação e ela não sabe o que é matéria, espírito e perispírito. E você está com essa caneta para a gente falar sobre a reencarnação. Certo. Vamos puxar aí para o leigo que chegou aqui agora. É uma forma simbólica, né? Uma forma... vou ver se tem outra caneta. Se quiser, tem a minha aqui, aí. Essa não está saindo. Se ela consegue. Porque a parte mais importante de uma caneta... Sai, eu tiro. Quer que eu tire? Quero. A parte mais importante de uma caneta... Isso é uma comparação simbólica, né, minha gente? A parte mais importante é a tinta. Sem a tinta, não adianta a caneta. Então, da mesma forma, nós vamos ter muito mais do que 3 partes. Mas na caneta a gente enxerga visivelmente 3 partes. Nós vamos enxergar a tinta, nesse caso, já mudamos aqui para vermelha. Vamos enxergar uma capinha que cobre a tinta, porque a tinta é fluida e ela precisa de algo que a sustente. E temos uma parte aqui que dá maior sustentação a essa parte mais fina. Então, aqui, comparativamente, temos o corpo físico. Essa parte externa, temos a tinta que é coberta. A tinta seria o espírito. E essa carga, esse plástico que envolve a tinta, chamaríamos de perispírito. Vários frutos vão ter o perisperma, vão ter a parte que cobre. Então, aqui o espírito tem o perispírito. Quando o médium vê um espírito, ele está vendo o perispírito, que é esse corpo mais fluido. Ele é um corpo que não é a mesma matéria. Vamos compreendendo cada vez mais que tudo é energia. Então, aqui, essa mesa é uma energia condensada e que se torna matéria. Então, a matéria é energia condensada. Nós vamos olhar a água quando ela está em 3 formas: líquida, vapor e sólida. Ela se torna sólida no gelo, ela se torna líquida quando ela está uma água como água mesmo, e ela se transforma também em gotículas quando ela está na forma de vapor. Mas é água, né? É água, tudo é água. Então, nós somos energia, tudo ao nosso redor é energia, ainda que essa energia condensada tenha o nome de matéria. Nós vamos estar na matéria para darmos o nosso testemunho e passarmos por determinados treinos ou testes ou testemunhos de valores, de virtudes, de nos moldarmos. É como um aluno que vai para uma escola e ali ele fica no colégio interno para ampliar o conhecimento, mas não é só o conhecimento intelecto, ele vai ter ali a socialização, ele vai ter os desgastes emocionais, também as alegrias, também os dissabores, para que ele se construa ser durante aquele pedaço ali, daquele período. Se uma pessoa vai fazer um intercâmbio, ele vai para outro país, ele vai voltar com o intelecto mais expandido. Assim também ele vai adquirir conhecimento de outra cultura,
de outro idioma, de outra sensação climática. Ele vai conhecer outros alimentos, outras iguarias, e assim ele amplia a sua visão, ele amplia a sua maturidade, e ele vai sentir saudade, frio, distância, vai fazer novos amigos. Isso tudo faz com que a pessoa cresça. Quando a gente vem para o planeta, nós vamos receber um corpo material. Esse corpo, ele é desenhado e cada pessoa participa dessa formação. Mas eu posso escolher ter o corpo perfeito? Posso, desde que eu tenha, se aquilo vai me ajudar naquilo que eu preciso adquirir. Então, se eu, por exemplo, machuquei esse corpo físico numa existência anterior de forma intencional, ou fiquei muito aprisionada em alguma coisa que me machucaram e eu não consigo perdoar, esse corpo vai precisar ser remodelado. Como quando uma pessoa passa no acidente, ele vai fazer cirurgias plásticas em uma camada, 2, 3, até a recuperação. Assim também acontece na necessidade de novas modalidades. Eu lembro de uma mediúnica, Salles, que eu acho que eu já relatei aqui, que a médium se via dentro de uma tenda, tinha castiçais de ouro, tinha frutas, uvas muito bonitas, e tinha-se muita sensualidade, e ela sentia-se como aquela pessoa, e ela tocava aquela pele, e ela sentia uma pessoa muito linda e muito desejada, e vivendo na opulência e na superficialidade. E a mesma médium, antes do fim da reunião, ela se viu em outra existência, e depois concluímos e tivemos a comprovação que se tratava do mesmo espírito em duas experiências completamente diferentes. Sendo que, em uma outra existência, ela se viu com o corpo físico adoentado, um corpo físico repudiado, onde a pele tinha vários problemas, e ela já estava não em condição financeira de tanta opulência, e sim uma condição muito, muito precária. Às vezes, aquela situação segunda foi um freio para aquilo que estava acontecendo na primeira. E aí, o próprio espírito, ao se comunicar, não compreendia, se achava, porque eu fui castigada. Não, Deus não é castigo, Deus jamais castiga, porque Deus é amor, o amor jamais vai castigar o desamor que nós somos. Nós somos desamor e somos pseudo-amor, porque ainda não alcançamos o amor puro na essência. Isso a gente reencarna e desencarna, reencarna e desencarna, até compreendermos e internalizarmos e irradiarmos esse amor verdadeiro. Mas se nós desperdiçamos recursos do planeta, recurso divino, se eu uso a minha voz para xingar, para amaldiçoar, se eu tenho mau uso da minha voz, eu vou fazendo com que esse aparelho vocal vá ter uma consequência lá na frente, porque eu estou impregnando essa região com situações que eu vou ter que responder. Se eu uso o aparelho vocal para abençoar, para falar coisas boas, para informar, para dar clareza, para ajudar, eu vou impregnar essa região com eflúvios saudáveis, e vou ter também as consequências. Então, é claro que se eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu planto morango, eu vou colher morangos. E assim,
nós vamos tendo oportunidades imensas para nos elevarmos moralmente, espiritualmente, buscando a saúde integral. Então, a gente reencarna com a finalidade de aprendermos a amar, de aprendermos a sermos úteis, de superarmos essa chaga que é o orgulho, e também o egoísmo, características do planeta Terra. Cada planeta tem uma característica, cada planeta é uma escola para é uma escola evolutiva. Por que será que estamos todos no planeta Terra com alto grau de intolerância, com alto grau de autoritarismo, com alto grau de vaidade, de competição, de disputas? Nós temos manifestações, né, de orgulho que se fazem presentes nos melindres, nas mágoas, nas críticas, na forma de tratarmos uns aos outros, nos treinamentos, nos preparos para as guerras. As pessoas já acordam armadas. E por quê? Joana de Ângeles vai dizer: o ser que se sente amado não fica armado. Assim, a pessoa que se mostra armada não se sente amada. E por que a gente não se sente amado? Já que estamos todos tão armados. Ainda não entendemos o amor divino. Ainda não nos colocamos olhando o todo. Um dia desse, eu atendendo um rapaz, ele estava muito, muito chateado, assim, muito magoado, porque numa crise de relacionamento, a namorada falou que ele era feio. E que namorava ele, mas ele era feio. E então ela queria terminar, e entre outras coisas, né? E aí ele falando, ela ficou comigo esse tempo todo e agora fala que eu sou feio. Aí eu perguntei, em algum momento do namoro, ela já te chamou de lindo? Aí ele disse, várias vezes. Mais de uma vez, várias vezes. E quantas vezes ela te chamou de feio? Uma vez. Então você tem dois lados. A história do copo meio vazio e meio cheio. Em vários momentos ela te chamou de lindo. Em um momento ela te chamou de feio. Por que você está valorizando tanto um momento no qual ela estava em uma fase adoentada? Porque quando uma pessoa xinga o outro, ou chama, ou vê algo que machuca, naquele momento aquela pessoa não está bem. E por que vai se valorizar o mal? Nós precisamos valorizar o bem, precisamos ressaltar o bem, fazer com que o bem cresça. Então, o que você fica? Você quer escolher a parte que te faz sofrer, por quê? Porque você não se ama. Porque o dia que você se amar, você não vai dar relevância a algo que uma pessoa falou em um momento de imaturidade. Você vai ficar com a parte boa, não é verdade? Positivo. Então, se eu estou com a criança em pleno meio-dia e ela está comendo brigadeiro e eu tomo brigadeiro, e se minha netinha estiver em minha casa comendo brigadeiro meio-dia, eu vou tomar o brigadeiro dela. Ela vai ter uma reação instintiva. Ela vai virar para mim e vai falar, não gosto de você, eu quero ir embora dessa casa, você é feia. Ela vai querer me atingir, me machucar, porque ela está se sentindo ameaçada naquilo que ela queria, por ela não entender que ali, aquilo que ela está falando não é 100% verdadeiro, é fruto de um momento. E esse momento não é para se supervalorizar, né? Então, assim, nós vamos escolhendo o que nos faz bem. O dia que a gente se amar, nós vamos
escolher o que nos faz bem no pensamento, na fala, no que a gente escuta, nos programas que a gente assiste, nos livros que a gente lê, nas conversações, nas edificações. Concordam ou discordam? Concordo absolutamente e já complemento a sua fala riquíssima. Sua fala riquíssima, Rosa. Desde a carga, a casca e a tinta da caneta, simbolismo da reencarnação, até esse processo de maturação do indivíduo, do espírito, que ele vai alcançando com cada processo reencarnatório. Quanto mais a gente tem a compreensão, e aqui eu já abro para um precedente, muitas vezes a gente pega o topo de um espírito de grande envergadura, às vezes a gente quer chegar e se comparar, por exemplo, com Chico Xavier. A gente, eu queria ser igual a Chico Xavier. Passar pelos desafios, né, que ele passou. O Chico, para você é em potencial Chico Xavier. Porque quando você fala, eu queria ser igual a Chico Xavier, num processo intuitivo você tem a certeza de que você será mais evoluído até do que o próprio Chico Xavier. Sim, concordo, né? Salles, concordo. Então todos nós, Evanildo, todos nós temos essa intuição de que estamos nesse processo evolutivo que Rose traz. E aí você fala, poxa, se eu já estou aqui, como se diz no senso comum, mais para lá do que para cá, e eu tenho essa certeza, eu tenho essa intuição de que eu posso ser igual, ou do ponto de vista hierárquico espírita, evolucional, do que Chico Xavier, e eu já estou perto de morrer, então eu tenho a intuição também de que eu não morro. Sim. Não é? Que você é imortal. Que é imortal, porque se eu tenho a certeza de que chegarei lá. E é isso que o Espiritismo vem tirar desse campo de dogmático de que a vida não se encerra no túmulo. Não se encerra, não. Né? Nessa coisa intuitiva. O Espiritismo vai trazer, do ponto de vista racional, científico, espírita, que isso é uma realidade. Sim. Né? E ele traz, e quem é que traz? São os próprios irmãos espíritos, tais quais nós três aqui. Nós não estamos sós. Por que a gente tem a intuição de que não estamos sós? Porque temos essa intuição de que palavras nos chegam para que a gente as reproduza ou que complemente o nosso vocabulário. Não chega para a gente, Rose, toda hora? Às vezes eu joguei a caneta em sua mão. Escreva o livro, Rose, onde você foi intuída junto com o arcabouço de conhecimento que você adquiriu na sua vida e você trouxe uma informação para um espírito que estava lá clamando por entendimento, que precisava de uma luz para esclarecer o que ela já sabe. Trazer, né? trazer à tona. Trazer à tona. Então, gente, o que a gente fala, a excepcionalidade do Espiritismo, ao mesmo tempo a naturalidade do Espiritismo, é que ele faz com que a gente se reencontre com a nossa própria essência, que é o Espírito em crescimento. Sim. Então, ao invés de você almejar ser Chico de um ponto de vista até, perdão da palavra, invejoso, vá na sua gradação, se perdoando, sabendo que você tem as suas limitações e que para Chico Xavier ser Chico Xavier, ele precisou passar por várias e várias etapas das quais estamos passando. Sim. Né? Então, Rose, quando você chega e diz aí que a gente fez a metáfora da gota d'água, né? E você trouxe a sua vivência no banco. A subtração de um bem dentro do banco ali é uma coisa passível de punição dentro da regra do banco. O mundo tem as suas regras naturais. Sim. Acontece que na vida do espírito não há um jogo de
entre aspas, passar a mão pela cabeça. Você conquista os seus bônus, os seus atenuantes das suas faltas, mediante a contribuição que você traz, sobretudo, para a humanidade, do ponto de vista do auxílio à humanidade. Então não é o Deus que vem lhe perdoar, mas você, numa compreensão de que ninguém vai ao Pai sozinho, na individualidade, no individualismo, perdão. Eu não quero nem saber, Rose, é problema seu, eu vou aqui. Não. Então eu começo a atenuar as minhas faltas, não como algo, mas então quer dizer que eu tenho esse trunfozinho aí? Então eu vou esculhambar aqui um pouquinho, desculpe o termo, eu vou esculhambar um pouquinho que eu sei, porque Salles me disse aqui que eu posso atenuar as minhas faltas. Mas existe o campo consciência, impenetrável, mas acessível por você mesmo. E que você tem que estar o tempo todo junto, porque você é a sua própria consciência. Não há como você se dissociar da sua própria consciência. Então, a partir do momento, quando o Evanildo traz, tomara que esse ano de 2026, a gente traga todo o conhecimento teórico para a nossa vida prática. Que bom. Né? Ou seja, quanto mais Rose, Salles e todos esses que militam, eu estou falando do ponto de vista da doutrina espírita, que a doutrina espírita ela abre um campo inimaginável para todas as ciências. Sim. Não é? Sim. Então, quando agora eu tenho o conhecimento, e eu acho fantástico quando diz assim, você quer conhecer o espiritismo? É melhor você não conhecer, não. Né? Porque depois que você conhece, não há mais desculpas. Não, eu digo até não tem ninguém que vai te vigiar. Não existe ex-espírita. Não existe ex-espírita, não, Rose. Tem pessoas que passaram e falam assim, a gente vê no YouTube, eu já fui, mas... Não foi, não. Não foi, ele nem chegou a entrar. Quem entra no... o ser espírita é compreender que é espírito. Que é espírito em processo evolutivo. Evolutivo, então não há um retrocesso. Você pode, num processo de escolha, dizer assim, eu não quero atuar como um espírita agora. Eu não quero saber disso, porque senão eu vou ter que me transformar. Eu prefiro ficar na superficialidade. É igual aquele poema O Fim do Mundo, ele retrata isso. A pessoa queria voltar de algo que não tinha como retornar. Porque ele resolveu viver a própria essência dele. Então, voltando ao meu ponto, é o seguinte, Rose. Eu agora tenho conhecimento. Então, eu vou ser cobrado mediante aquilo que eu tenho. Se você está lá no início, na alfabetização, você vai ser cobrado com o que você... isso aqui é uma letra A, isso aqui é uma M, isso aqui é uma O e aqui é um R. Poxa, eu não sei ler ainda. Não, mas agora você sabe que A com M com A, amor. Não tem o que significa amor, trazendo Paulo Freire. Aprenda a escrever a palavra amor e já trazendo o significado da palavra amor. Quando você chega lá no doutorado, você vai ser cobrado, Rose, pelo seu doutorado, não é mais... Porque o doutorado é feito de alfabetização, é feito de nível médio, especialização, está tudo junto. Então, o conhecimento é a própria consciência. Então, eu sou cobrado agora a partir do que eu tenho. Então, por isso que a gente às vezes sente, nossa, a gente começa a se incomodar agora com o papel de bala que cai no chão. Antigamente eu vi o lixão lá, tô nem aí. Hoje, quando você tem o conhecimento do processo de causa e efeito e da própria reencarnação, e que você é imortal e que você não se destrói a partir do momento que você é criado nessa simplicidade e ignorância, você precisa ressignificar. E aí, fechando, a gente vem... Não, gente, eu quero fazer, não como um colocar-se acima de quem quer que seja. Mas eu digo a você que está me escutando aí, o que eu vou dizer para você, com ousadia, eu vou falar com ousadia. Você é mais evoluído do que aquele que é considerado a pessoa mais poderosa do mundo, o presidente dos Estados Unidos. Choquei? Será que eu choquei? Você que me ouve agora é capaz de passar por cima de pessoas, de
passar por cima de entidades, de coisas, do ponto de vista da afetividade, em detrimento do poder e da riqueza? Analise se você... Então, se você não faz isso, se você não tem isso, e se você você sente incomodado, e se você sente remorso, você sente piedade, então, bote a mão para o céu. Isso é um crivo meu. Você está num processo evolutivo acima desse que você considera como uma pessoa mais poderosa do mundo. Porque poder, do ponto de vista material, não é sinônimo de riqueza espiritual. Ou eu estou errado, Rosa? Não, eu concordo, Salles. Nós precisamos ter dignidade e nós vamos adquirindo essa dignidade de acordo com as nossas atitudes. Elas vão estar sempre revelando aquilo que se passa dentro da gente. E muitas vezes, ao reencarnar, pela densidade da matéria, a gente se perde na matéria. É como o peixe dentro da água. O peixe, ele nada na água, mas ele não deixa a água entrar dentro dele, porque senão ele se afoga. Quando estamos na matéria, e aí vale para dinheiro, vale para tudo que é material, se a gente se perde ou deixa a matéria entrar dentro da gente, a gente se afoga. E é o que acontece aí, junta o orgulho, junta a falta de meta evolutiva, junta a falta de conhecimento nas consequências de cada ato. E a pessoa põe os pés pelas mãos e quer aí, ter atitudes que lá na frente, claro que vão ter consequências. Deus jamais gera o mal, mas a pedagogia divina, ela aproveita o mal que nós geramos para promover um bem, sempre. Então, em cada catástrofe, nós vamos ver a força de um povo na reconstrução depois, nós vamos ver a solidariedade, nós vamos encontrar depois que passa tudo, nós vamos ver como que aquilo também houve de progresso. Então, não é necessário que um desastre aconteça assim, para que a evolução se faça. Mas, quando o desastre acontece, a evolução se faz. Isso a gente vê em pequena monta. Por exemplo, às vezes a gente espera algo acontecer, sei lá, um roubo acontece e a pessoa descobre uma falha no sistema de segurança e amplia o sistema de segurança após aquele evento. Então, houve um progresso. Às vezes, uma empresa é denunciada por crime ambiental, até por desconhecimento, né? E ali, ou não. E aí, depois, passa aquele sufoco todo, aquele prejuízo todo. Olha aquela empresa se reajustando para a melhoria do ambiente ou até promovendo o ambiente, a natureza ali, as leis ambientais. Então, aquele mal serviu para um bem. Rosa? Não é? Com certeza. Nada está solto, né? Nada está solto. Agora, eu queria que você fizesse um complementozinho, até como Rosemary Cruz já botou aqui, a lei da semeadura. Perfeito. O homem perecerá pela espada, mas ai de quem faça o homem perecer pela espada. Estou fazendo uma analogia aqui. É necessário que o escândalo venha, né? Mas ai daquele pelo qual o escândalo venha, porque aquela pessoa vai estar sendo exposta, vai estar sendo o bode expiatório. Então, ele vai ser o ponto, né, onde vão estar acontecendo tudo ali. E assim, nada está solto, nada. Não existe acaso. Porque se acreditarmos no acaso,
vamos passar a acreditar que Deus é caos em si. Sim. E Deus não é caos. Tudo tem uma sincronicidade, que Jung iria dizer a palavra sincronicidade. Existe algo que movimenta. Hoje eu recebi uma mensagem da diretora. Nós vamos estar trazendo a peça Renúncia no dia 28 de abril, né, aqui para a cidade. E a diretora me manda uma mensagem hoje, ela mora em São Paulo, dizendo, olha que coincidência, a sincronicidade, que uma pessoa que é amiga dela, que mora em Petrolina e vai mudar para São Paulo, estava em Salvador. E dentro de Salvador foi com uma amiga na casa no aniversário da mãe dessa amiga. E lá encontrou uma pessoa que é de Alagoinhas e comenta daqui, comenta de lá, detectou que nós vamos trazer a peça Renúncia. E aí essa amiga fala com ela lá, a diretora, e de repente a pessoa é Jaqueline, a Jaque, né? Acaso? Jaqueline, que é nossa amiga, é filha da aniversariante e estava no mesmo lugar. Quer dizer, como, né? Como que é tudo ligado, né? Não existe acasos. Às vezes a gente é intuído para ir num lugar e de repente você encontra exatamente aquilo que você estava procurando. Você quer fazer uma palestra, um livro cai na sua frente, abre ao acaso e você tem ali o texto que você estava procurando. São tantas situações que nos comprovam que não estamos sozinhos, que nada está solto, que nada que não existe caos. O caos que existe é o caos moral dado ao não cumprimento do evangelho na sua pureza, da não vivência, não é nem cumprimento como se fosse algo obrigatório. Se nós temos um caminho, é um único caminho, é o Cristo, é o exemplo que o Cristo deu, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se seguirmos na sua pureza ali, a gente não precisaria de terapeuta. Olha, tanto Salles quanto eu somos psicólogos e terapeutas. E a gente aqui afirma, se seguirmos o Evangelho, que é o maior tratado terapêutico, ninguém iria precisar de terapia. Não é verdade, Salles? Perfeitamente, Rose. O cotidiano já seria um processo terapêutico. Né? Ali no Evangelho nós temos orientações magníficas. Não julgueis. O próprio orientação de 2025 anos atrás, não julgueis. E por que a gente julga? Somos juízes e juízes injustos. Porque um juiz justo, ele vai levantar várias hipóteses para ter uma probabilidade menor de erro. A gente julga em cima de uma única hipótese, daquela hipótese que faz a gente sofrer, e ali se adoece, se faz, né, uma série de situações que vão desencadear outras, dado o orgulho, porque o julgamento ele é proveniente da nossa condição orgulhosa de nos acharmos detentores de um saber que não temos. Não sabemos a razão pela qual uma pessoa age do jeito que age, que uma pessoa pensa ou sente. Ela pode ter gatilhos que vão vir de décadas atrás, que surgem à tona como o leito de um rio, que de repente quando alguém entra, aquele graveto que está lá no leito sobe na água. Ele estava lá parado e aquilo vem à tona. Assim também, no processo emocional, situações podem vir à tona que vieram da infância e ficaram adormecidas, ou vieram de outras existências
tem vários processos, vários transtornos, vários movimentos que vêm de outrora. Eu não sei, por exemplo, o rapaz que morreu na jaula, atacado por uma leoa, que tinha o diagnóstico de esquizofrenia, ele sentiu na hora que ele desceu, soube que foi em João Pessoa, soube. Há um mês atrás, uma tragédia, um rapaz sofrido, né, um tanto quanto abandonado pela família, pela sociedade também. A gente precisa acolher as pessoas que estão em situação de fragilidade. Mas o transtorno dele, ao descer, ele, né, invade, sobe ali na árvore, num movimento que eu não sei se ele estava sob influência espiritual ou se é cobrança interna daquele transtorno. Mas teve um momento que ele podia ter voltado. A leoa estava parada, aguardando. Ele continua, ele desce. E aí ela o ataca, né? Eu não sei se ali tinha alguma ligação, por exemplo, não estou falando nem afirmando, mas vai que tem alguma conexão com os cristãos que eram jogados para os leões na antiga Roma. Não sei, né? Porque aquele rapaz, o João Hélio, aquele menino João Hélio, que foi arrastado pelos ladrões da época, que era criança, né? Que estava preso ao cinto de segurança, e o carro arrasta e o menino sai ali. Mais tarde ele manda, muitos anos depois, vem uma mensagem psicografada por Chico, que tem uma idoneidade, e ele explicando para a mãe, né, que ele precisava passar por aquilo, que ele não sofreu ali, apesar da gente ver, ele logo foi desligado, né? Mas que ele precisava passar porque ele tinha uma consciência aprisionada nos comandos que ele mesmo arrastava cristãos na carruagem, não, na época era nas liteiras, né? Como é que era o nome? Nas bigas de cavalo. Então arrastava os cristãos. Então ele ali, séculos depois, né? Muitos séculos depois, ele também se viu arrastado. Mas será que ele arrastou só um cristão? Não, ele deve ter promovido o arrastamento de, sei lá, de centenas de cristãos. Ele vai precisar ter centenas de reencarnações sendo arrastado? Lógico que não. Daí a gente vai vendo que o mal que a gente faz é atenuado pelo bem que a gente vai promovendo ao longo das existências. E não é Deus que impõe nada. Às vezes é a nossa consciência aprisionada que deseja passar pela mesma situação para consolidar uma aprendizagem ligada a uma mudança, mesmo que a dor esteja junto. Ok, Rose, o pessoal tá dando os aplausos aqui, aqueles coraçõezinhos subindo aqui. A gente já manda um abraço aqui para nossa amiga Madrilena Berger. Como é que vai, Madrilena? Tudo bem com você? Tudo bom? Tá dando boa noite aqui para todo mundo. Obrigado aí pelas suas palavras. Mas são 19 horas e 15 minutos, 16 agora. E a gente traz mais uma vez aqui os nossos colaboradores. Os colaboradores do programa Conhecer. A gente agradece em primeira mão, obviamente, a Cláudia Araújo Pena. Eu vou deixar aqui focado em Rose enquanto eu leio, que eu fico mais à vontade. E Rose está toda ali trabalhada no verde. Ela gosta desse verde aí. Olha como, já viu aí? Olha como está aí, Rose. E eu vou aproveitando e falando aqui da Rencan Corretora de Seguros. Você quer fazer o seguro do seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial. Nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto.
A nossa grande amiga apoiadora Darcy de Santana, que acredita na proposta espírita, a gente agradece. Darcy de Santana também, conhecida como minha mãe. Um grande abraço e um agradecimento à nossa amiga, a nossa amiga deputada Ludmila Ficina, que está sempre ao lado das causas do bem. Com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Ludmila Ficina é uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Não esqueçam, viu, Rose? Lá na clínica Rebeca Rabelo, a sua beleza sempre será valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. A harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza. Clínica Rebeca Rabelo. Um grande abraço também e agradecimento ao nosso amigo e irmão Radiovaldo Costa. Radiovaldo que está sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade. Esse que está junto com o programa Conhecer. Obrigado, grande amigo Radiovaldo Costa. Agora, se você quer, gente, comprar materiais de construção, vá no Cimentão. Cimentão, Alagoinhas, Bahia. Fica ali na rua Doutor João Dantas, Santa Terezinha. O nosso muitíssimo obrigado a Alain e a nossa amiga Sandra. E aqui a gente reforça também o nosso grande irmão, que é o mais novo colaborador do programa Conhecer, mas é que ele solicita que o seu nome não seja divulgado e a gente respeita, mas agradece sobremaneira mais essa pessoa que faz com que esse programa continue aí sempre no ar e chegue 12 agora em fevereiro, 24, 48 e por assim sucessivamente, com outras pessoas conduzindo, que daqui a 64 anos eu tenho certeza que eu não estou mais aqui. Você vai estar, né? Pode ser que de forma não material. Né? Não material, mas eu digo materialmente falando. Eu provavelmente não esteja, porque eu já estou com quase 100 anos. Rose, bota essa conta de 64. Não posso, é por isso que eu não estou fazendo a conta. Eu estaria com 120. Quase 120. Eu consegui subir as Elisete Santos está aqui dando risada.